Nosso tema de hoje, certeza, vai interessar muita gente. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre sexo seguro, saudável, prazeroso ao envelhecer. E aí eu tenho a honra de receber aqui no programa um grande especialista, o médico geriatra, Dr. Milton Krenit. Vou apresentar melhor ele para vocês. O Dr. Milton Krenit é coordenador médico do ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Está fazendo doutorado em ciências também pela Faculdade de Medicina da USP. É professor do curso de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul e é voluntário da ONG Eternamente Sou. Super bem-vindo, Dr. Milton. Obrigado, Lina. Obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui falando com você. Então, esse tema fala sexo para pessoas idosas. Muita gente torce o nariz ou porque acha que sexualidade e sexo não vale mais depois de uma certa idade. Isso está errado? Eu acho que, e por isso que é o mais legal de você trazer esse assunto, porque o que eu falo, né? Que na verdade não existem mudanças corporais que acontecem com o envelhecimento, mas na verdade é o preconceito, é o medo de sofrer preconceito que vai levar muitas pessoas idosas a não falarem disso. É o medo, né, entre aspas, de ser considerado um velho safado, ou entre aspas, uma velha assanhada, que fazem com que essas pessoas ou não falem, os profissionais de saúde não abordem nas consultas. Então eu falo que esse assunto não pode ser um assunto proibido, para a gente poder tirar e quebrar esses tabus. Ai, muito bacana. Inclusive, você citar que nas consultas, em geral, realmente esse assunto fica embaixo do tapete, né? Como se fosse segundo plano. E não é, né? A própria Organização Mundial da Saúde considera a sexualidade, a possibilidade de você vivenciá-la em todas as fases da vida, como um ícone de qualidade de vida, não é? Exato, e eu acho que o mais importante é os profissionais, tanto o profissional criar um ambiente seguro, um ambiente amigável, em que a pessoa consiga se expressar e que a pessoa consiga falar exatamente o que está acontecendo. Está tendo uma dificuldade, está tendo uma dor, não está sentindo prazer, ou está com angústia, quer falar sobre isso. Porque eu vejo na prática que muitas pessoas querem falar sobre isso, mas não se sentem à vontade. E também porque elas acabam se sentindo muito envergonhadas, né, de falar sobre isso. Quando eu anunciei que eu ia fazer esse programa com você sobre sexo, imagina, entre pessoas acima de 50, 60, 70 anos de idade, nossa, eu recebi zilhões de perguntas e muitas delas exatamente falando assim: puxa vida, Lina, tenta mesmo esclarecer para a gente, né, o beabá do que pode, do que não pode, do que acontece, porque a gente morre de vergonha também de perguntar. Então, eu gostaria de começar, né, esse Claro. beabá. O que é que muda com a idade? E se você pudesse, doutor Milton, abordar para a gente, tanto no organismo masculino quanto no feminino, que são diferentes, né? Exato, Lina. Então, assim, vamos pensar o que é normal com o envelhecimento. Então, por exemplo, Tá. no corpo da mulher que está envelhecendo, é normal ter uma alteração da elasticidade das mamas, alterar o comprimento da vagina, diminuir, por exemplo, a secreção e a lubrificação vaginal e também até uma alteração em relação a hormônios que podem modificar a libido da mulher. Só essas primeiras características, inclusive a questão da lubrificação diminuída, já vai. A primeira orientação que eu faço para as mulheres é preliminar não pode faltar. Até porque a lubrificação é uma questão que modifica muito com o envelhecimento. Na questão do corpo Uhum. masculino, outras modificações possíveis, além da questão hormonal, uma diminuição da testosterona, principal, às vezes, pode diminuir um pouquinho a intensidade da ereção. Uma outra questão que muitos homens têm muita dúvida é em relação ao volume ejaculado, o líquido que sai na hora da ejaculação. Então é comum com a idade esse líquido ir diminuindo e às vezes quase não sair nenhum líquido. Mas o que eu falo para esses homens que não sair líquido é normal. Não sentir o Uhum. orgasmo, aí tem algum problema. Daí a gente tem que entender e separar. Orgasmo é uma coisa, aquela sensação de bem-estar, e outra coisa Tá. é a ejaculação. Não sair líquido na ejaculação ou sair bem pouquinho, isso é normal no envelhecimento do corpo do homem. Ou seja, orgasmo é viável, é possível, é o direito até, tanto de homens quanto mulheres, na fase da velhice, inclusive.
Exatamente, eu acho que é muito. Se a pessoa quiser, tiver uma relação, quiser ter prazer, quiser dar prazer, ela pode ser sexualmente ativa e buscar o orgasmo com 80, 80 a mais, a idade que ela quiser. A gente não quer que a idade seja um limitante para a pessoa ter orgasmo. Ou seja, aí nós estamos falando, eu quero que você explique melhor, porque você citou agora há pouco, não pode faltar as tais das preliminares. Essa também foi uma pergunta muito recorrente em termos de dúvidas, né? Por quê? Quando nós falamos nesse público que já está mais velho hoje, culturalmente até, muitas, principalmente das mulheres, tiveram uma educação mais repressora nesse sentido. Então, eu queria que você falasse para a gente, quer dizer, é possível e é importante as tais preliminares, e o que, que isso significa? Que tipo de Exato. preliminar? Né? Tudo vale? Então, Lina, eu acho que o mais legal disso tudo é a gente entender, porque muitas vezes a gente aprende sobre sexo baseado ou na pornografia ou ensinam, e também essa geração teve uma educação sexual muito repressora. Então, muitas pessoas elas vão acreditar ou ensinaram para ela que sexo era só penetração. Tá. Então, eu gosto de, já a primeira coisa a falar é que sexo é muito além da penetração, é o que a pessoa quiser, existem outras formas, né, de sexo sem penetração, sexo oral, carícia, masturbação, e Uhum. sexualidade é mais do que sexo. E na questão das preliminares, que são fundamentais, é a gente entender essa dinâmica. Ok, para existir um sexo com penetração e uma lubrificação adequada, é muito legal e importante que aconteçam aquelas preliminares. É a carícia, é o toque, é o carinho antes da questão do sexo com penetração propriamente dito. Então, tudo Uhum. aquilo que for deixar, nesse caso a gente está falando do corpo feminino, Uhum. aumentar a excitação, seja um carinho, um toque, uma massagem agradável, buscar, e eu acho que eu falo isso, não é porque a pessoa está mais velha que ela não tem o direito de descobrir as zonas erógenas do corpo dela, porque às vezes ela foi Ah, que reprimida a vida legal. toda e com 60, 70 anos ela descobre que ela tem prazer no pescoço, na orelha, onde ela quiser. E daí eu acho que aí Uhum. sim estabelecer essas preliminares. Muito legal. Você falou de um outro tema que é muito tabu, que é a masturbação. Eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco, ou nos orientasse sobre. Legal, Lina. Então, a masturbação, e também muitas pessoas que tiveram ou têm, às vezes, uma visão mais repressora ou conservadora, não tiveram a oportunidade de descobrir o seu próprio corpo. Então, a questão da masturbação, eu acho que pode ser benéfica, inclusive para o corpo de uma pessoa mais velha, é a pessoa se descobrir. Falar, aqui eu gosto, aqui eu não gosto, gosto desse jeito, gosto do jeito assim, assado. Então, eu acho que a masturbação, ou seja, o autoerotismo, a pessoa se tocar, descobrir onde que ela sente prazer e como ela vai receber e dar prazer, é como se Uhum. fosse um aprendizado. Então, eu acho Uhum. que pode ter um benefício, inclusive, a gente orienta para algumas mulheres que têm, às vezes, dificuldade de chegar no orgasmo ou tiveram uma relação mais repressora com algumas parcerias, a gente até orienta. Claro que algumas não vão querer, algumas pessoas não querem, mas eu acho que para aquelas que se sintam à vontade de praticar masturbação, o benefício é descobrir o próprio corpo. Não existe limite de idade para a gente descobrir nosso corpo. E isso nós estamos falando tanto para a mulher quanto para o homem. Exatamente. Para qualquer um que quiser, eu acho que trazer a satisfação sexual através da masturbação. A masturbação como mais uma arma para a pessoa atingir a satisfação. E uma coisa que você disse, doutor Milton, muito bacana, que é assim, cada um tem que achar o seu próprio jeito, né? E respeitar, inclusive, os seus limites. E se você avança mais, com mais agilidade, com mais erotismo ou menos, tem que fazer do seu jeito, né? Exatamente. E isso, a gente brinca que a sexualidade é muito fluida, né? Então, assim, o Uhum. que é bom para João não é bom para Maria, que não é bom para Joana. Então, isso, que bom seria a gente ver um mundo onde cada um descobre a sua potencialidade do corpo. E a mesma Uhum. questão, nesse assunto da sexualidade também, Lina, às vezes a gente vive um pêndulo, né? Então, há 20 anos atrás, a gente não falava nada de sexo para pessoas idosas. É. Mas, assim, o que eu também não quero é que a gente pense que todas as pessoas idosas precisam ou são obrigadas a ter um sexo como as pessoas mais jovens. Que isso seria a pressão da indústria farmacêutica, por exemplo. Fazer com que a Claro, pessoa lógico. idosa tenha sexo como um jovem. Mas o que eu falo é,
pessoa idosa vai ter sexo ou sexualidade do jeito que ela quiser, e se ela quiser. Então, acho que isso que é o mais importante, né? A gente tratar esse assunto com naturalidade, porque também tem muitas pessoas que tiveram relações sexuais ao longo da vida que não foram prazerosas, não foram boas. E para essa pessoa não se sentir culpada por não querer ter sexo com 70, 80 anos, eu acho que está tudo bem. Eu acho que a questão é, Nossa, você está muito bem com legal. isso, né? Então, aí Aham. vai nesse caminho. E foi bacana, assim, tem uma indústria de anti-aging muito importante, né? Assim, que todos nós devemos realmente nos sentirmos sempre muito jovens e aparentarmos muito jovens. E, na verdade, quer dizer assim, essa aceitação, acho que passa muito por isso também, né? A sexualidade, a aceitação das suas rugas, dos seus sinais, das limitações que o próprio envelhecer nos traz, né? Exatamente. E às vezes eu brinco que no assunto da sexualidade a gente tem que imaginar um iceberg. Acima do nível do mar, né, tem a topo do iceberg, então os aspectos biológicos. Mas o maior volume do iceberg ele está embaixo do mar, né, que são os aspectos Uhum, psíquicos e os aspectos sociais e os aspectos culturais, que vão reger o uhum. nosso sexo. Doutor Milton, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Você não sai daí não, que o assunto está muito interessante e tem muito mais no segundo bloco. Até já.